Ontem Zelensky foi até a Casa Branca para assinar um contrato que permitiria a exploração de metais de terras raras na Ucrânia pelos Estados Unidos, em troca de garantias de segurança para o país. Porém, o que se sucedeu foi um show de bizarrice, de mau gosto, em que o Donald Trump e o vice dele, o J.D. Vance, fizeram uma arapuca para o Zelensky, né? Essa que é a verdade. E eles acabaram dando um show, em parte, para os eleitores republicanos, em parte, e um show, acredito eu, que para o Vladimir Putin, né? Fica aqui que a gente vai conversar sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Juliane e por aqui eu falo a respeito de história. Dá uma olhada nas nossas playlists, se você gostar dos temas, se você gostar dos vídeos, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, essas coisas são importantíssimas, tá? Eu também vou deixar a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muito, ok? Então pessoal, o que aconteceu, né? O presidente do país mais poderoso do mundo, junto com o vice-presidente dele, né, Donald Trump e J.D. Vance, resolveram fazer uma coletiva de imprensa para humilhar um país agredido, um país invadido, certo? Um país que teve a sua população massacrada, um país que vive tendo ataques deliberados, né, do segundo maior exército do mundo, a Rússia, né, e ataques deliberados à sua população civil, certo? Então, o Trump e o J.D. Vance resolveram humilhar o Zelensky, né? E o que se seguiu foram cenas bizarras, né, de humilhação e tudo mais. J.D. Vance começou a reproduzir propaganda russa, chegou a falar que na Ucrânia não tinha homens, né? Ele quis dizer que os homens ou tinham fugido ou estavam mortos, certo? Muito bem, pessoal, essa foi a situação. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what. Maybe he didn't. I don't know what happened, but he didn't break him with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy, and I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right, we'll see what we can do about putting it together. Guys, come on, let's go.
We'll see. I don't know. But you're saying you don't want a ceasefire? But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. Terça-feira eu fiz um vídeo mostrando a reunião do Trump com o Macron, que já foi uma reunião meio estranha, né? But you keep the asset, and it's part of the negotiation at the end of the war. Because, I mean, this war costed all of us a lot of money. And this is the responsibility of Russia, because the aggressor is Russia. Should the US be compensated? So at the end of the day, this frozen asset should be part of the negotiation. All in all. Will France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated, because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. Yeah. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan, because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President. O Lula se pronunciou sobre isso, né, afirmando que em termos de diplomacia a entrevista aos Estados Unidos foi bastante grotesca e que o Zelensky foi humilhado, né? Concordo com ele, só que ele não citou a Rússia, que é a agressora. A agressora nessa história toda é a Rússia do Putin, certo? Foi ela que invadiu a Ucrânia. Enfim, vamos ver aí a fala do Lula. Sobre a questão do Zelensky, eu sinceramente não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky, e eu disse ao presidente da Alemanha, é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN, e é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país, é um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra. Eu espero que agora todo mundo tenha aprendido uma lição. Somente a paz é capaz de trazer ao mundo a normalidade e a gente viver com prosperidade e com distribuição de riqueza para o nosso povo. Então vamos lembrar, né, pessoal, que o Lula tinha falado que ia resolver a guerra da Ucrânia numa mesa de bar. Ia reunir o Putin, o Zelensky, e aí ia tomar uma cervejinha lá e eles iam resolver tudo, né? Então, para vocês verem como a situação é complexa, que nem o Trump está conseguindo resolver, certo? Então, o que acontece? A questão toda é que o Zelensky, ele se recusou a assinar o acordo que permitiria aos Estados Unidos explorarem as terras raras na Ucrânia em troca de garantias de segurança. E no contrato não havia essa garantia de segurança para a Ucrânia. E o que vem a ser terras raras? Terras raras são um grupo de 17 metais usados na fabricação de carros elétricos, celulares, sistemas de mísseis e outros eletrônicos, né? O Trump, ele quer reduzir a dependência dos Estados Unidos da China,
que hoje é a maior exportadora de metais de terras raras. E o que se sabe é que o Putin ofereceu para os Estados Unidos a exploração desses metais em território ucraniano ocupado aí pela Rússia, tá? Bom, pessoal, eu já falei várias vezes aqui no canal, não quero ficar repetindo toda hora a mesma coisa, mas a gente sabe que o Trump sempre demonstrou ali uma simpatia por Vladimir Putin. Tem acusações de que em 2016 o Trump foi ajudado pelas empresas de bots, né, do finado lá Prigozhin, certo? Temos comprovação? Não temos, né? Mas há essas acusações, certo? E que ele também teria lavado dinheiro para a máfia russa na década de 90, certo? Mas o que nós estamos assistindo, pessoal, é algo bastante estranho, né? Porque os Estados Unidos sempre defenderam a democracia. Inclusive, eles já invadiram países dando essa desculpa de que estava levando democracia para os países, para esses países, enfim, que estava defendendo a democracia e tal. E agora nós estamos vendo um alinhamento dos Estados Unidos com uma ditadura, a Rússia, em detrimento dos maiores aliados dos Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido. Lembrando, né, pessoal, que o objetivo da Rússia não é só a Ucrânia, eles já deixaram isso claro muitas vezes. Então, possivelmente, aqui, o que o Putin quer? Ele quer um acordo de cessar-fogo, para quê? Para ele se ver livre das sanções, reorganizar seu exército, certo? Seus armamentos e tudo mais. Então vamos lembrar que os russos estão usando burros para transportar armas e tudo mais, né? Porque eles não têm veículos. Então, a Rússia estando nessa situação, eles querem um cessar-fogo. E aí, para quê? Eles querem se organizar, se livrar das sanções e voltar com muito mais força. E voltar, talvez, invadindo não só a Ucrânia, mas Polônia, países bálticos e, quem sabe, chegar até a Alemanha. Então vamos lá lembrar a fala do Lenin: quem domina a Alemanha, domina a Europa, certo? E aí fica uma questão. Os Estados Unidos estão abandonando a Europa, a Ucrânia e a Europa, né, para a Rússia. Será que os Estados Unidos pretendem defender Taiwan, Filipinas, em caso de uma agressão chinesa? Apesar que o Trump, né, pessoal, sempre deixou claro que ele não vê a Rússia como uma ameaça aos Estados Unidos. Ele vê como uma ameaça aos Estados Unidos a China e o Irã. Então, não sabemos, certo? Mas é claro que Taiwan e as Filipinas estão prestando aí bastante atenção. Tem outro ponto muito importante, pessoal. Em 1990, a Ucrânia decidiu abrir mão das suas armas nucleares, que foram deixadas no território russo, certo? Em troca de segurança e reconhecimento da Ucrânia como um país independente. Então, tudo foi acordado por meio do Memorando de Budapeste, um acordo que foi assinado entre o governo ucraniano da época, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos. E o governo norte-americano não está cumprindo a sua parte no acordo, que seria oferecer a segurança à Ucrânia em caso de agressão. E a Rússia, né, pessoal, quebrou o contrato mesmo. E a Rússia sempre quebra contrato, não vou dizer sempre, mas a Rússia tem um histórico aí de quebrar contratos, né? Quebrou o contrato com a Ucrânia, quebrou o contrato com a Armênia, certo? A questão que fica importante é: os Estados Unidos são um parceiro confiável para os seus aliados? Tá todo mundo agora, com certeza, com medo, né? Todos os países que são aliados dos Estados Unidos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? E se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.